Vamos retomar aqui as nossas pautas? Vamos falar sobre a taxação das compras de $50. Né? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a isenção para compras internacionais de até $50. Após acordo entre Congresso e governo, o imposto federal definido para ser aplicado nas vendas é de 20%. Atualmente, as compras são taxadas somente pelo ICMS estadual, né? É um imposto estadual, com alíquota de 17%. Com a decisão dos parlamentares, o executivo da Shein, plataforma chinesa de comércio, disse em entrevista ao Estadão que os seus produtos podem ficar 100% mais caros e que 90% dos clientes são das classes C, D e E. Por outro lado, em comunicado conjunto, entidades de varejo e indústria têxtil manifestaram apoio à decisão da Câmara, dizendo que a taxação é um importante avanço para a igualdade completa. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou que o fim da isenção será importante para a manutenção do emprego de milhares de pessoas aqui no Brasil. Bom, já passo para vocês. E aí eu quero passar para o Ricardo Holtz. Ricardo, você é economista, né, de formação? Não, sou administrador público. Ah, achei que você era economista. Mas gosto muito de economia. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Porque assim, além dos 20%, por que o executivo da Shein aí falou que o preço pode chegar até 100%? Porque a gente tem que lembrar que tem o frete. E tenho para mim que o imposto vai incidir sobre frete também. Exato. Né? O que é um absurdo. Exato. Então, assim... E você já citou 17 de ICMS estadual. 17 de ICMS que já tinha, mais 20% sobre o produto, mais o frete, mais o imposto sobre frete. Então, dá aí realmente vai chegar próximo. Quase 100%. E como eles posicionaram ali... E o presidente Lula chegou a dizer isso, né, em determinado momento. Porque o presidente Lula começou com a ideia, inclusive... por conta da necessidade da gente ampliar aí a receita do governo federal, né? Ele começou dizendo que era a favor dessa taxação. Depois ele recuou, né? Principalmente, eu acho que a primeira-dama Janja é muito favorável à não taxação, né? Justamente porque qual é a grande justificativa? Que a classe média e a classe alta nem compra essas coisinhas minúsculas, é muito pouco, né? Não está na cesta de consumo da classe A. A classe média vai lá para Miami, vai para Orlando, vai para os Estados Unidos, que a gente sabe que é o paraíso das comprinhas, né? E vem e tem ali a isenção do free shop, né? Porque você tem até $1.000, você pode comprar e você pode comprar sem imposto ali no free shop. Agora, a classe C, D e E não tem acesso a free shop, não tem acesso a viagem internacional e vinha comprando pela Shein, pela AliExpress, né? Eles ganharam um grande público no Brasil. E agora esse pessoal, então, vai ser taxado, vai acabar a farra do boi, né? O que a princípio, eu também era favorável à taxação, porque eu achava que, de certa forma, isso... Se, por um lado, isso prestigia e protege a nossa indústria... Por outro, a gente tem que ver que a gente atrapalha esse consumo aí, nessa coisa da classe menos favorecida. E se você pensar bem, esses produtos, eles não são manufaturados no Brasil. É tudo made in China mesmo, né? Queria te ouvir um pouquinho. Olha, é impressionante como sempre a classe mais baixa sai prejudicada nesse processo. Há um tempo, nós tivemos, inclusive, diversos blogueiros Brasil afora garantindo que não haveria nenhum tipo de taxação, que não aconteceria essa taxação. E agora nós estamos vendo, inclusive em acordo, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda falta aprovação no Senado Federal, mas foi um acordo com o governo. E esse acordo, com o discurso de proteger a indústria, foi aumentando impostos. Os mais pobres, como foi muito bem dito aqui pela Ilane, é quem vão pagar essa conta. Porque quem vai fazer suas comprinhas em Miami, quem vai passear nos Estados Unidos para comprar ou qualquer outro lugar, quando volta pode entrar com até $1.000. Não estamos falando de $50, não estamos falando de até $1.000. Então pode comprar muito além dos $50 que está sendo taxado aqui sem nenhum imposto. Passando ali pelo free shop tranquilamente com até $1.000. Mas quem faz parte aí, como dito pelo presidente da Shein, da classe E, D e C, C-, ali, que realmente consome esses produtos com mais frequência, até $50 agora vai ter, pelo menos de acordo dito com o presidente da Shein, aí
quase 100% de taxação. Os preços devem dobrar em cima, que não vai dar mais essa vantagem chinesa. Eu acho que se nós quiséssemos proteger a indústria nacional, por que a gente não fez um trabalho de redução de impostos da indústria nacional? Por que a gente teve que aumentar o imposto para os mais pobres? Porque não vai ser a classe A, B+, que vai comprar nos sites chineses, não até $50. Se for, vai ser outros valores, não vai ser até $50. E acima de $50 já era taxado. Então, vamos lá. Nós estamos prejudicando diretamente os mais pobres. A bandeira vamos preservar a indústria nacional, mas por que a gente não fez a lógica ao inverso? Então, vamos tirar impostos desses setores para proteger esses setores, como a gente acaba fazendo em outros segmentos. Então, fica esse questionamento. É sempre na lógica de arrecadar e, nesse caso, quem vai pagar são os mais pobres. Sim, até porque se você deixa de cobrar na produção, você aumenta o consumo e você ganha na ponta no consumo. Então, Exato. Você não deixa de ganhar, né? Você tira de um lado para ganhar de outro. E a Shein, eu não conhecia, ou sendo bem honesta, eu não conheço muito da plataforma. Minha irmã é useira de Shein, a minha secretária, enfim, algumas pessoas do meu escritório. Ô, Elaine, você não faz parte do market share da Shein, Elaine? Shopee também. E até a Shopee tem aquela musiquinha, né? Toca no celular, porque eu sei porque minha secretária, daqui a pouco eu tô lá trabalhando, eu escuto Shopee, Shopee. Não é assim quando chega notificação? Mas é porque... E aí a minha irmã, até torneira, ela compra na Shopee. Ela achou torneira de pia na Shopee. Eu não sabia que tinha tudo isso. Não, mas você sabe que assim, Elaine, eu já olhei, já vi algumas vezes e realmente traz uma gama de produtos muito acessíveis às pessoas que não têm condições de comprá-lo dentro do Brasil, né? Então, por exemplo, você vê roupas que parecem muito com as de fast fashion ou roupas que você vê por 200, 300, 400 reais aqui no Brasil, que você acaba pagando 10, 15% disso nesses sites chineses. E elas chegam, né? Elas chegam e você permite que as pessoas tenham um acesso a esses produtos que ordinariamente elas não teriam. Eu acho que assim, o Ricardo está coberto de razão. Inclusive, esse problema dessas empresas não é um problema exclusivo do Brasil. Mas se você pegar outros países ao redor do mundo, inclusive os Estados Unidos, a solução não foi colocar no bolso do consumidor final, e sim promover incentivos para a indústria nacional concorrer de maneira mais igualitária com essas empresas. Ou seja, aqui no Brasil, além da gente não estar tirando a carga tributária dos produtores nacionais, e aí eu acho que você tem um ponto extremamente importante quando você fala que no final do dia vem de outro lugar, não é produzido aqui dentro do Brasil, porque grande parte acontece isso. Além de não ter incentivo, você acaba tirando das pessoas de classes mais baixas a possibilidade de ter acesso a uma gama maior de produtos. E isso é muito ruim, é uma sinalização principiológica muito ruim do governo. Eu acho que, assim, houve toda uma construção política para que o imposto não fosse como é acima de $50, que, para quem não sabe, é de 60%, ou seja, eles conseguiram uma redução para 20%, mas ainda assim a gente sabe que muita gente faz conta para conseguir pagar, inclusive os produtos que compram nesses sites. 20%, que não vai ser só 20%, porque aí é 20%, mais os 17%, que incide sobre o frete, e assim vai, vão fazer muita diferença na conta dessa pessoa que já tem a renda muito reduzida e muito, assim, exígua. Por isso, eu acho que poderiam ter sido feitos outros mecanismos para fazer uma maior concorrência entre a indústria nacional e esse varejo internacional. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto que ninguém falou aqui, que é assim, eu acho um escárnio, que essa discussão ela foi toda feita dentro de um projeto que não tem nada a ver com isso, né? É o que chamam de jabuti, né? Nós estamos falando de uma taxação que foi inserida dentro de um projeto que visa desafogar o consumo de combustíveis em automóveis, ou seja, tem um projeto de lei para reduzir o consumo de combustíveis em veículos automotores até 2030, adivinha? A taxação da Shein, do AliExpress, entrou dentro desse projeto. Ou seja... É um jabuti. É um jabuti e é escancarado
que é uma forma de arrecadar mais. Está dizendo que não é um jabuti. Não? Não. Estou dizendo que é mais ou menos. Tá. Meio jabuti. É pior que o jabuti. É meio grávida. É um jabuti colocado estrategicamente para esconder o abacaxi de verdade que tem atrás dele. É uma cortina de fumaça, coisa muito comum aqui no Brasil. Estão colocando a gente para discutir um tempão essa taxação de $50. E eu sempre disse aqui, eu sou daqueles que acham que imposto é roubo. Por mim, não deveria ter imposto, os impostos teriam que ser voluntários. Isso é possível, mas talvez demore até o ano 3000. Até lá, nós vamos ter que conviver com isso e não tem sentido você cobrar de uma meia feita aqui o imposto e não cobrar o mesmo imposto da meia feita fora. Isso não tem sentido. Ou não cobra de ninguém ou cobra de todos. Mas por que é o jabuti escondendo o abacaxi? São $3 bilhões que se discute de imposto, né, nesse assunto. Só que o abacaxi, que é o projeto original, que ninguém quer falar, ninguém quer que você ouça, é para dar $19,3 bilhões para a indústria automobilística fazer aquilo que ela já tinha programado fazer, que é carros um pouco melhores a cada ano. Se não fizer isso, perde a concorrência. Só que deram um jeito de falar, olha, nós vamos melhorar os nossos carros, eles vão ser um pouco mais econômicos, etc. E nós queremos agora que vocês nos deem 19 bilhões para fazer isso. Mas qual é o automóvel que não vai melhorando de consumo de combustível e todas essas coisas com o passar dos anos? É uma grande tapeação. Então, veja com esse sentido, na mesma lei, nós estamos aprovando dar $19 bilhões para uma das indústrias mais fortes do Brasil, que é a automobilística, e estamos discutindo como fazer subsídio para as empresas de fora, chinesas, de outros lugares, para elas terem subsídios, porque elas podem vender aqui sem imposto, enquanto as empresas que fazem produtos baratos aqui têm que pagar imposto no topo. São 3h28, eu preciso fazer 3 adendos. O primeiro é que, no encontro lá no Rio Grande do Sul, eu esqueci de mencionar a ministra Nízia Trindade, que também está lá, inclusive fala nesse momento. O outro é que a minha irmã acabou de dizer que eu falei errado, ela não comprou na Shein, na Shopee que vende. Oh, meu pai amado. E a terceira é o seguinte, gente, a gente falou aqui da questão da saidinha, que foi votada ontem, né, e impedida, mas vale lembrar que esta lei que proíbe as saidinhas não retroage para aqueles que já tiveram sua pena sentenciada e estão em processo de execução, tá? É só daqui para frente, tá? Então, a gente esqueceu de falar isso e vale lembrar, porque isso é muito importante para quem não conhece da área penal. Vou passar para o Sérgio, que queria falar. Essa taxação, Elaine, é mais um absurdo do Brasil, mas no que tange a questão de Estado, de caminhar o Estado. Quais são os países que mais crescem no mundo? São os países que são mais livres na questão econômica. E liberdade econômica, existe um índice, que é o índice de PISA, que tem lá 186 países. E aí, todo ano, esse índice ele atualiza onde está o Brasil no que tange a questão da liberdade econômica. O Brasil, em 2023, ele estava na posição de 127 de 186. O que significa isso? Que o Brasil está mais próximo de Coreia do Norte e de todos os países africanos do que de todos os tigres asiáticos, como, por exemplo, Singapura, que é o líder do ranking. E aí você que está em casa se pergunta, mas o que é esse índice de PISA? Eu anotei aqui, ó. Pega 4 categorias. Primeiro, liberdade do comércio exterior, que é exatamente o que está acontecendo aqui agora. O Brasil está indo na contramão da liberdade do comércio, porque você está taxando o produto que vem de fora com uma falsa ideia de que você vai proteger o comércio local. E essa ideia de Estado indutor da economia, Estado protecionista da tua indústria, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Será que não conseguimos enxergar exemplos fora do nosso país para conseguir pelo menos fazer igual e aí colocar o país nos trilhos? Veja os outros 3 índices. Grau de intervencionismo do Estado, significa isso? A facilidade para a abertura de empresa. O Brasil é difícil, é burocrático. Peso do governo, aí a questão dos impostos. Vejam, ao invés da gente discutir aqui uma forma de facilitar e reduzir impostos, a gente impõe imposto e fala assim, a solução é simples. Para não entrar produto de fora, para não prejudicar o daqui, vamos taxar e colocar imposto no de fora. Mas isso vai na contramão do que vem dando certo. E, por fim, um Estado de Direito, que é exatamente as leis imperarem, as leis funcionarem. Vejam, a partir do momento que você
taxa essas compras, vai reduzir, obviamente, e não vai aumentar o consumo nacional. Porque essas compras, foi como você pontuou, Elaine, não é algo que é extremamente importante. É consumo giro rápido. A gente está fechando o mercado. O Brasil não pode se tornar um país fechado. O Brasil... Eu tenho diversos alunos que eu pergunto essas questões que são populares. Eu falo assim, pessoal, vocês fazem compra na Shopee, na China? Aí a gente compra brusinha, que eles brincam porque vem da China. É isso. Vai comprar aqui? Não vai. Por quê? Porque aqui vai continuar caro, porque não vai desburocratizar, não vai reduzir a carga tributária. E vejam, o Diogo pontuou de 3 bilhões de dólares. A previsão é de 35 bilhões até 2027. Então, 35 bilhões de reais até 2027. O Estado quer, adivinhe você, arrecadar, ele quer arrecadar. Mas por que ao invés de pensar em arrecadar, ele não tira essa ideia absurda, por exemplo, da PEC do quinquênio, que vai dar um prejuízo de mais 50 bilhões de reais para aumentar os super salários de super juízes, super servidores públicos. Tem alguma coisa errada no direcionamento do atual governo. Mas não vamos falar de imposto, não? Véspera de feriado, falar de imposto, de pagar, coisa mais chata, né? Ninguém gosta de pagar. Você é até a favor de que a pessoa pague se ela quiser? Pois é. Eu acho E é possível, hein? Mas olha, com esse Estado que não nos dá saúde, não nos dá educação de qualidade, não nos dá segurança pública, acho que ninguém vai querer pagar. Então né? que não nos tire o dinheiro também. Pois é.